Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 10, a partir Amém. do versículo 1. Amém, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Amém? Amém. Vamos para um outro texto agora, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos, ou dependendo da tradução, dos bodes, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora a gente vai pular para o versículo 41. Versículo 41 desse mesmo capítulo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora vamos pular para o versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Amém. Fecha os teus olhos e a tua Bíblia e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, maravilhosa de estarmos em tua casa, Pai, de estarmos no aprisco do Senhor, Pai, e poder, Senhor, ouvir da tua palavra, poder ouvir a tua voz, Pai. Fala poderosamente conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Pai. Faz tudo aquilo que te apraz, Senhor, que o Senhor possa operar libertação, salvação, curas, Pai. Faz tudo que te agrada, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para receber da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o teu assento. Vamos para a mensagem, então. O título da mensagem nessa noite é: não terceirize sua fé. Vou repetir: não terceirize sua fé. Pode repetir comigo? Não terceirize sua fé.
Mais uma vez, não terceirize sua fé. Última vez, só para eu tomar água. Não terceirize sua fé. Amém. A gente vê que às vezes uma empresa, ela tem alguns setores que às vezes ela terceiriza aquele serviço. Ou seja, ela contrata uma outra empresa que vai fornecer para ela aquele serviço específico. E aquela empresa que contratou, ela vai depender totalmente do serviço que aquela outra empresa está fornecendo para ela. Porque como ela terceirizou aquele serviço, caso dê errado, ela é prejudicada. Por quê? Porque internamente ela não tem aquele setor trabalhando na mesma coisa. Então ela delegou aquele serviço para que outra pessoa fornecesse aquele serviço para ela. Deu para entender isso? Sim ou não? Eu creio que a maioria já entendia sobre isso. Então, se aquele serviço que a outra empresa fornece para ela der errado, deu tudo errado. Sim ou não? Sim. Dá tudo errado. Então, o título da mensagem é Não terceirize a sua fé. Ou seja, a gente não pode depender totalmente de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que a Bíblia sempre nos estimula e nos ensina a dependermos totalmente de Deus. Irmãos, vamos servir, nós vamos aprender uns com os outros. A Bíblia diz que é necessário congregarmos, é importante nós sermos aperfeiçoados pelos 5 ministérios que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4, que diz que Cristo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a Bíblia diz que isso é para o aperfeiçoamento da igreja. Então, é necessário que sejamos aperfeiçoados com o ministério, com o serviço que cada um desses 5 ministérios fornecem para nós. Então é importante nós congregarmos. Mas a gente não pode nunca depender única e exclusivamente de uma terceira pessoa, a não ser do próprio Deus. Ou seja, a gente busca a presença de Deus na congregação, aqui a gente adora, aqui nós cultuamos ao Senhor, mas é necessário que durante a semana a gente também busque ao Senhor. É necessário a gente ouvir a pregação de um pastor, a gente ouvir a pregação de um pregador na congregação, mas é necessário que a gente leia a palavra de Deus na nossa casa também. É por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que tu tem a palavra de Deus também, quem sabe até no teu celular. Amém? E esse é o tema, então, não terceirize a sua fé. Eu vou colocar alguns tópicos aqui, eu vou te pedir para repetir comigo, para que a gente possa guardar melhor a mensagem, pelo menos os tópicos, que aí depois que acabar o culto, tu vai lembrar desses tópicos. Posso contar com a tua ajuda, sim ou não? Sim. Amém. Então tá. Primeira coisa, eu vou explicar um pouco do texto e depois a gente vai entrar nele como um todo. A gente vê que nesse primeiro texto que nós lemos em João 10, a gente vê que Jesus fala sobre alguns tipos de pastor. E tem 3 tipos aqui que ele fala. Ele fala primeiro do verdadeiro pastor, depois ele fala do falso pastor e por último ele fala que ele é o bom pastor. Então 3 tipos: o pastor verdadeiro, o falso pastor e o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então esses serão os 3 tópicos. Eu vou começar então com o primeiro tópico, que é o verdadeiro pastor. Eu vou repetir: o verdadeiro pastor. Pode repetir comigo? O verdadeiro pastor. Mais uma vez. O verdadeiro pastor. Última vez. O verdadeiro pastor. Essa mensagem não é para pastores, essa mensagem é para ovelhas, ok? Todos vocês vão entender muito bem a mensagem. A gente vê que Jesus, ele dá uma característica do verdadeiro pastor. E ele diz, e essa característica aparece, ele está utilizando uma parábola, como se fosse uma metáfora, uma referência. Ele conta uma história, e dentro dessa história tem um ensinamento profundo. E ele diz que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Eu vou repetir. Ele diz que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Ele diz que o porteiro abre, e aí o verdadeiro pastor, ele
entra pela porta. E aí a gente vê no versículo 7 e no versículo 9, Jesus diz bem assim: eu sou a porta. E ele repete depois: eu sou a porta das ovelhas. O que ele está querendo dizer? Se o verdadeiro pastor entra pela porta e Jesus diz que ele é a porta, então o verdadeiro pastor, ele passa por Cristo, ele vive uma vida em Cristo, como está escrito na palavra de Deus: aquele que está em Cristo, ou seja, dentro de Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Então, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, ou seja, ele tem um verdadeiro encontro com Cristo. Ele passa pela verdadeira conversão, ele passa pelo novo nascimento. O caráter dele é moldado pela palavra de Deus, o caráter dele é moldado por Cristo, é moldado por Deus, pelo oleiro. O oleiro refez aquele vaso, e ele agora é uma nova pessoa, ele tem uma nova mentalidade, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, que diz para nós não nos conformarmos com o presente século mal, mas precisamos renovar a nossa mente. Então, o pastor verdadeiro, ele tem um verdadeiro encontro com Cristo e a mente dele é renovada pela palavra de Deus. O caráter dele é outro. A vida que ele vivia antes podia ser torta, ele poderia fazer coisas terríveis, quem sabe podia até ser um criminoso antes da conversão. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele tem novos valores, ele tem novos princípios e o caráter dele é diferente. Agora ele é um imitador de Cristo. Agora a referência que ele tem é Cristo. Ele não anda mais conforme a vontade dele, mas ele cumpre a vontade de Deus. Então agora ele tem um novo parâmetro. A justiça para ele é muito mais elevada, porque agora ele vai procurar viver de acordo com a palavra de Deus. E aí Jesus diz que o verdadeiro pastor, ele vai adiante das ovelhas. E o que significa isso? O pastor, depois que o porteiro abria a porta ali do aprisco, ele saía caminhando e ele ia à frente e as ovelhas o seguiam. Ou seja, as ovelhas seguiam o caminho que ele seguia. E Pedro escreve na sua carta, ele vai dizer que a forma que o verdadeiro pastor, ele pastoreia, não é oprimindo as ovelhas, não é dominando as pessoas, mas a forma dele pastorear as ovelhas é sendo um modelo para o rebanho. Então, quando o pastor vai à frente, ele está mostrando o caminho. É como está escrito no Provérbio 22, verso 6, diz assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, mas ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Quando uma pessoa ensina o caminho, ela diz, ó, é por lá. Mas agora, quando a pessoa ensina no caminho, ela diz, é por aqui. Amém. Deu para entender a diferença, sim ou não? Então, quem ensina o caminho diz, é por lá. Mas quem ensina no caminho diz, é por aqui. Aleluia. Então, quando a Bíblia mostra que o pai deve ensinar esse caminho para o filho, não é apenas dizer o que é bom para o filho, mas é dizer e mostrar o que é bom com o exemplo. Com o exemplo. E assim é o verdadeiro pastor. Ele também está no caminho, porque ele é um modelo, ele está sendo um exemplo. Paulo escreve tanto para Tito quanto para Timóteo, dizendo, vocês precisam ser exemplo, ser um modelo para o rebanho de Cristo, ser um exemplo para as ovelhas, ser um modelo. Então, está no caminho e não apontando o caminho. Deu para entender até aqui? Sim ou não? E outra coisa interessante é que o verdadeiro pastor, ele não mora no aprisco, então ele não vai ficar dentro do aprisco para sempre. Então todos os dias ele vai entrar lá no aprisco, então todos os dias ele passa pela porta. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele vai encontrar Cristo todos os dias. Amém. Todos os dias ele vai buscar Cristo, ele vai buscar ter um encontro com Cristo, assim como Adão provavelmente fazia diariamente com Deus. Então ele vai encontrar, ele vai buscar a presença de Deus. Ele não apenas teve um único encontro, mas ele procura encontrar Cristo todos os dias. Cristo não apenas o transformou uma vez, mas Cristo o transformou a primeira vez na conversão, mas continua transformando esse pastor, porque ele está sendo santificado pela palavra, assim como Jesus ensinou quando ele orou ao Pai dizendo, santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade.
Então ele teve um encontro transformador na conversão, mas todos os dias esse verdadeiro pastor, ele vai procurar, ele vai buscar Cristo, e ele vai ser transformado de glória em glória, como está escrito em Coríntios. Amém até aqui? Amém. Agora o parafuso vai apertar mais, porque a gente vai para o segundo tópico. E o segundo tópico é o falso pastor. Pode repetir comigo? O falso pastor. Mais uma vez. O falso pastor. Última vez para eu terminar de beber. O falso pastor. Dependendo de quem pregasse isso, seria um tiro no pé falar dessa parte agora. Preste atenção, eu preciso da tua extrema atenção, ok? Preste muita atenção. O falso pastor. Jesus disse que o falso pastor, ele não entra pela porta, mas ele sobe por outra parte. Ou seja, ele não entra pela porta das ovelhas. Provavelmente ele pula a cerca. Se ele sobe por outra parte, então ele pula a cerca. Entra de uma outra forma no aprisco. E Jesus, lembrando que Jesus fala no versículo 7 e no versículo 9: eu sou a porta. Ele repete dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Então, o que acontece? O falso pastor, ele não passa por Cristo para entrar no aprisco. Ou seja, ele não tem um encontro com Cristo. Ele não passa pela verdadeira conversão. Ele não passa pelo novo nascimento. Ele não tem um caráter moldado por Cristo. Ele não tem Cristo como uma referência para ele imitar. Assim como Paulo ensinou a igreja: sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele buscava ser um verdadeiro pastor. Então, o falso pastor, ele não é uma nova criatura, e ele não tem um caráter transformado por Cristo e pela sua palavra. E como ele não entra no aprisco pela porta, mas ele vai todos os dias naquele aprisco, mas nunca entra pela porta, então ele nunca teve um encontro com Cristo. Nunca teve. Ele nunca foi transformado, ele nunca se arrependeu dos seus pecados. Então o caráter dele continua sendo a velha criatura. Ele ainda não anda em espírito e em verdade, mas ele ainda é totalmente carnal, embora ele esteja no aprisco. E isso é muito perigoso. Sim ou não? Sim. Muito perigoso. O que acontece? Quando uma pessoa ela se converte, e até mesmo um pastor se converte, sendo que ele ainda não era pastor, né? Muitas vezes Cristo ele faz uma redenção social na nossa vida. Há uma redenção espiritual, que é a pessoa sair do caminho da condenação eterna e a pessoa passa a estar no caminho da salvação eterna. Essa é a redenção espiritual. Mas a gente vê que muitas vezes acontece uma redenção social também. A vida da pessoa melhora. A pessoa, quem sabe, entra muito mal na igreja. Ela entra, quem sabe, muitas vezes entra depressiva, entra doente, entra de várias formas, às vezes até com problemas na área financeira, enfim. Mas muitas vezes acontece uma redenção social, porque a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Amém. Só que muitas vezes a gente confunde resultado com fruto. O resultado é aquilo que a gente vê por fora, é aquilo que é palpável. A gente olha, olha só como ele melhorou de vida. Isso não é fruto. Isso muitas vezes é só um resultado. Quem sabe está no emprego melhor, quem sabe está numa empresa maior. Isso foi uma redenção social, não uma redenção espiritual. Porque o fruto, o nosso pastor tem ensinado isso, o fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, se a gente for parar para olhar aquela lista do fruto do Espírito, todos os itens daquela lista fazem parte do caráter. Então, resultado é algo palpável, algo que tu vai ver, melhorou de vida. Mas agora, o fruto faz parte do caráter. A pessoa muda internamente. Isso não é palpável, não tem como explicar. Aí a pessoa não diz que a pessoa melhorou de vida. A pessoa diz: mas tu parece outra pessoa. Como tu tá diferente. Aleluia. Tu é uma nova pessoa. Deu para entender isso, sim ou não? Sim. Então, o falso pastor, ele pode ter uma redenção social, mas ele não tem uma redenção espiritual, porque o caráter dele ainda não foi transformado.
E aí a gente pode parar para pensar, e a gente vai ver agora quais são os resultados disso. Jesus falou em João capítulo 10, no versículo de número 10, Jesus diz assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí no versículo 12 ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. A igreja do nosso país, culturalmente, entende o versículo 10 que fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A gente culturalmente diz que esse versículo fala do diabo. Aí as pessoas falam, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo não está falando do diabo. O versículo está falando do ladrão. Está falando do mercenário. Então, o objetivo de Cristo não é falar do diabo na parábola, mas ele está falando do falso pastor. E olha o que o falso pastor, que não teve encontro com Cristo, não passou pela verdadeira conversão e não é uma nova criatura. Olha o que o falso pastor faz. O falso pastor, que é o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, o falso pastor, ele não gera edificação nenhuma, mas somente mata, rouba e destrói. Mas alguns podem pensar, não, eu creio que o versículo fala do diabo. Mas olha só, o versículo de número 12 diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Preste atenção aqui. Eu não consigo imaginar o diabo fugindo de um lobo, mas eu consigo imaginar um falso pastor fugindo de um lobo. Se a gente quer colocar o diabo na parábola, o diabo não é o ladrão e o mercenário, mas o diabo é o lobo. Deu para entender isso, sim ou não? Amém. Porque o lobo quer devorar as ovelhas, assim como o diabo, ele quer a alma das pessoas, quer destruir as pessoas, quer ceifar a vida das pessoas, a alma das pessoas. É esse o objetivo dele. Ele não está interessado no teu dinheiro, ele não está interessado no teu carro, porque muitas vezes ele dá dinheiro e carro para as pessoas ficarem sedadas e não se arrependerem. E aí as pessoas confundem o sucesso com a aprovação de Deus. Aí a gente vê muitas pessoas que são ricas, que são famosas, que tem tudo do bom e do melhor na geladeira dentro de casa, mas elas são vazias de Deus. Deu para entender isso, sim ou não? Sim. Então, aqui diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E esse é o falso pastor. E alguns, quem sabe, podem pensar, mas pastor Lucas, por que tu está falando mal dos pastores, sendo que eu creio que tu é inteligente e tu percebe que eu não falei mal de ninguém, não citei nome de ninguém, mas eu estou citando e ensinando e explicando o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Se condenar um falso pastor fosse errado e fosse uma obra da carne, de dissensão, Cristo jamais faria isso. Os apóstolos jamais ensinariam que existem falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas e falsos mestres. Os apóstolos jamais fariam isso se isso fosse errado. Os profetas do Antigo Testamento jamais condenariam e ensinariam que existem falsos profetas se falar sobre isso fosse errado. E para finalizar, Cristo jamais ensinaria isso, porque Cristo é santo, Cristo é perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele jamais ensinaria que existem falsos pastores se isso fosse pecado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Muitas vezes a gente fica com uma página da Bíblia, com um versículo e achando que aquilo é tudo. Uma postagem não é um livro e um versículo não é a Bíblia inteira. Às vezes a gente fica com aquele versículo, não julgarás. E a gente pensa muitas vezes que isso é o todo da Bíblia, mas não é. Porque a Bíblia diz mais adiante para a gente não julgar com hipocrisia, mas a gente tem que julgar segundo a reta justiça de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que julgar as profecias.
Então, o mesmo Cristo que disse para não julgar de forma hipócrita, que é quando a gente tem uma trave no nosso olho e a gente se preocupa com o cisco que está no olho do meu irmão, ou seja, se eu sou um adúltero, eu jamais teria autoridade para te repreender por mentir. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Eu estaria sendo hipócrita, eu teria que tirar a trave do meu olho, eu deveria deixar de ser um adúltero para depois pensar em dizer que uma pessoa está errada com o seu pecado. Aí a Bíblia vai dizer, no mesmo sermão da montanha, primeiro tira a trave do teu olho e depois tira o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, depois que tu é transformado pela palavra, pela verdade, aí tu vai instruir as pessoas para elas não viverem no pecado. Deu para entender isso, sim ou não? Sim. Então não faça de uma postagem um livro e não faça de um versículo a Bíblia inteira. Entenda o contexto e entenda a Bíblia como um todo. Até o diabo usou a Bíblia contra Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, o diabo disse bem assim para Jesus: se tu é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o que o diabo pensou? Ele está usando a escritura. Aí o que ele fez? Na outra tentação ele disse bem assim, levou Cristo até o pináculo do templo e disse: te atira daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra de Deus. Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para sustentarem esse, para que ele não tropece em alguma pedra. Ele usa um versículo isolado, ele usa o Salmo 91. Quem pensa que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 protege a sua casa ou protege a sua vida, está equivocado. O diabo usou o Salmo 91. Um versículo isolado para tentar Jesus e induzi-lo ao erro. E aí Jesus responde bem assim, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus não tinha um versículo isolado, Jesus não tinha uma Bíblia que era só uma página, mas Jesus tinha o também está escrito. Ou seja, ele conheceu todo, ele conheceu o texto, o contexto, porque ele é a palavra, ele conhecia a Bíblia como um todo, então ele não foi enganado. Então não se deixe levar por versículos isolados que muitas vezes te induzem ao erro. A Bíblia ensina em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo dizendo para Timóteo: prega a palavra, insiste, prega a palavra, repreende, exorta, corrige, conforme a sã doutrina, porque haverá um dia em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas não darão ouvidos à verdade, elas sentirão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e elas procurarão falsos mestres segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, e virarão as costas para a verdade e se voltarão para as fábulas. Ou seja, o falso pastor, o falso mestre, o falso apóstolo, o falso ensinador, ele sempre terá uma mensagem muito mais agradável do que quem prega a verdade. Por quê? Porque a mensagem do falso é de acordo com a vontade do ouvinte, mas a mensagem do verdadeiro é de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Leia a palavra de Deus, não terceirize a sua fé. E isso que eu estou falando, eu não estou mirando e não estou apedrejando ou querendo dar indireta para os pastores desse ministério. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu temo a Deus. Se eu fizesse uma coisa dessa, eu poderia morrer aqui em cima. Não é sobre isso. É porque a nossa geração não é pastoreada somente pelos pastores da igreja local. Hoje, com um celular, com um computador, tu entra no YouTube e tu ouve o pastor que tu quiser. No Instagram tu segue o pastor que tu quiser. Ou seja, as pessoas podem ouvir o que elas quiserem. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem é que vai querer ouvir uma pregação dessa? Mas agora, 7 passos para ficar rico. Todo mundo, milhões de views, milhões de visualizações. Mas quem sabe é um versículo isolado. Quem sabe é uma ratoeira. Quem sabe é uma mentira. Quem sabe é um falso pastor, um falso profeta.
que está querendo te dar algo de acordo com o teu desejo pecaminoso, que só quer dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Em nome de Jesus Cristo, leia a palavra de Deus. Não terceirize a tua fé. Não fique somente com aquilo que tu ouve. Se tu ficar somente com aquilo que tu ouve, ouça o que eu estou dizendo. Tu está pedindo para ser enganado. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, o próprio Deus dizendo através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento não era de filosofia, não era de matemática, não era de hebraico, de grego, não era de nada disso. Era conhecimento da palavra, era conhecimento de Deus. Faltava conhecer a Deus, faltava conhecer a palavra, e isso estava trazendo destruição para toda a nação. Jesus falou para os samaritanos que adoravam o Deus de Israel. Jesus disse: vocês adoram o que vocês não conhecem. E isso é muito forte. E ainda em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí Deus, ele olha para um culpado, e ele diz bem assim, ó, primeiro era o próprio povo, mas depois ele diz bem assim, ó, porque tu, sacerdote, os sacerdotes eram os responsáveis do lugar de culto, ou seja, era eles que pregavam, era eles que ensinavam. Agora olhe para cá para entender. Imagina Deus falando como se fosse para mim: porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento de Deus e rejeitou a lei de Deus, eu também te rejeitei e rejeitarei os teus filhos. Isso é muito forte, porque os sacerdotes rejeitaram a lei de Deus e a palavra, e a Bíblia chega a dizer em um determinado momento que a palavra de Deus estava perdida na casa de Deus. Não era a palavra que estava sendo pregada, não era a palavra que estava sendo ensinada, e era por isso que o povo estava sendo destruído. E um dos culpados era o sacerdote, entre aspas, o pastor da época. Por quê? Porque era falso pastor. Só que quando a gente entra no Novo Testamento, a gente vê que Pedro escreve dizendo para o povo de Deus, dizendo: vocês são nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E aí em Apocalipse, pelo menos 2 vezes está escrito que Cristo nos fez reis e sacerdotes, ou seja, o povo de Deus como um todo foi feito sacerdote. Agora sacerdote não é só o pastor, não é só o pregador, mas sacerdote é todo o povo de Deus. Agora olha para cá, vamos voltar lá para Oséias. Agora já não é mais porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, mas agora, como todo cristão é sacerdote, segundo o Novo Testamento, a Nova Aliança, tu é um sacerdote. Agora imagina, vamos interpretar Oséias capítulo 4 no contexto de hoje. Imagina Deus falando para ti: porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento e rejeitou a lei do teu Deus, também eu rejeitarei os teus filhos. Isso é forte, sim ou não? Sim. Não terceirize a sua fé. Amém. Leia a Bíblia que está no teu colo. Leia a Bíblia que está na gaveta da tua casa. Leia a Bíblia que está na tua estante, quem sabe está amarelada. Esses dias eu fui no mercado, fui comprar fruta para minha filha, e aí tinha um amigo meu, que eu fiquei muito feliz, que eu fui pregar numa igreja lá do Morro Santana, e eu evangelizava ele na rua, pregava na rua o tempo todo para ele: vamos para o culto, e ele sempre dizia: amanhã, 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 aquele amanhã que nunca chega. Mas aí eu fui pregar lá no Morro Santana, numa igreja, e ele estava lá no fundo, estava no culto, adorando a Deus. E aí quando veio na semana, eu encontrei ele no mercado e perguntei para ele: quanto tempo tu está na igreja? 3 meses. Que bênção. Eu estava feliz da vida. Eu perguntei para ele: tu tem o hábito de ler a tua Bíblia? E ele disse: não, mas eu deixo ela aberta. Meu irmão, 3 meses é o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar na igreja sem ter o hábito de ler a Bíblia. Não terceirize a sua fé. A Bíblia aberta dentro da tua casa não vai fazer diferença na tua vida. Mas agora, se tu ler ela, vai fazer toda a diferença na tua vida. Toda a diferença. Toda a diferença. Porque essa palavra transforma a vida das pessoas. Quando eu ouvi a pregação me salvou, porque a pregação gerou fé no meu coração. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia em casa, eu comecei a ser liberto. Aleluia. Porque tinha coisas que os pastores não pregavam, e não era porque eram falsos, não, é porque não tem como em 40 minutos alguém pregar a Bíblia inteira.
É necessário ler em casa. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Uma pregação não é a Bíblia inteira. Uma postagem não é um livro. Precisa ler em casa. Se eu ouvisse de alguém algumas coisas, quem sabe na época que eu estava numa igreja mais tradicional, quem sabe eu me sentiria proibido por homens. E eu ia começar a pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus requer isso mesmo? Mas agora, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a condenar o pecado que havia em mim, não tinha escapatória, eu sabia, isso é Deus falando. Aleluia. É Deus falando. E é por isso que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. E santificar é uma pessoa se separar do pecado. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma pessoa que lê a Bíblia, ela peca menos. O escritor do Salmo 119 disse, guardei a tua palavra no meu coração para não mais pecar contra ti. Se a gente não está dando valor para a leitura da palavra de Deus, é porque a gente não se importa em pecar. Por incrível que pareça, eu vou repetir, se a gente não se importa e não dá o devido valor para ler e meditar na Sagrada Escritura, é porque a gente não está nem aí se a gente peca. E isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Não fique sem ler a palavra de Deus. Não fique sem ler a palavra de Deus. Não terceirize a sua fé. Um falso pastor, ele dá um falso pasto para falsas ovelhas. Ou seja, um falso pastor, ele dá um falso ensino para falsos cristãos que fazem parte da falsa igreja. E isso é muito forte. Eu vou repetir, o falso pastor dá um falso ensino para falsos cristãos que fazem parte de uma falsa igreja. O que faz da igreja a igreja? O que faz da igreja a igreja é a sã doutrina da palavra e a presença do Espírito Santo. Amém. Se um deles sair em um dia, aquela igreja se torna uma seita, e no outro dia o outro sairá, e aquela seita deixa de ser seita, deixa de ser igreja, e se torna uma sinagoga de Satanás. Isso é muito forte, mas isso não é palavra minha. Jesus falou isso em Apocalipse. Ele diz para João escrever 7 cartas para 7 igrejas. Eram 7 igrejas, eram 7 o quê? Igrejas. Eram 7 o quê? Igrejas. Eram quantas igrejas? 7 Eram 7 o quê? igrejas. Aleluia. Eram quantas igrejas? 7. E olha só, para 2 igrejas, Jesus disse para Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Ele disse, alguns dentre vós dizem que são judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Jesus que morreu por ti na cruz, te amando. O mesmo Jesus que falou isso. Que 2 daquelas igrejas, que algumas pessoas diziam que eram judeus, mas não eram. Eram sinagoga de Satanás. Muito forte isso. E aí para a igreja de Pérgamo, ele disse que naquela igreja estava o trono de Satanás. E ele disse para a igreja de Tiatira que aquelas pessoas não tinham conhecimento bíblico profundo, mas eles conheciam profundamente as coisas do diabo. Olha que forte isso. E para a igreja de Laodiceia, ele disse, eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele nem estava mais dentro daquela igreja, porque ele foi expulso. Já não tinha a sã doutrina, e não tinha nem a presença de Cristo mais. Em nome de Jesus Cristo, leia a tua Bíblia. Amém. Leia a tua Bíblia. Não terceirize a tua fé. Não dependa daquilo que tu ouve. Se uma pregação que tu ouve é agradável demais, tome cuidado. Se é de acordo muito com a tua vontade, era tudo que eu queria ouvir. Não, eu prefiro que uma pessoa diga para mim depois que eu prego, era tudo que eu precisava ouvir. Porque nem tudo que a gente precisa é aquilo que a gente quer. Eu preciso beber mais água, mas eu prefiro muitas vezes tomar um suco de uva. Eu prefiro comer mais legume, mas a minha vontade é comer X, cachorro quente. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Nem sempre o que eu preciso é aquilo que eu quero, mas eu preciso da verdade. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Não terceirize a sua fé. Seja transformado pela palavra de Deus. E olha só, se até
o bom pastor, que era Jesus, preste atenção nisso, se até o bom pastor, que era Jesus, tinha uma falsa ovelha, que era Judas, imagina quantas falsas ovelhas um verdadeiro pastor tem. Agora imagina quantas falsas ovelhas um falso pastor tem, ou cuida, porque um pastor não tem ovelhas, quem tem ovelhas é Deus. Deu para entender isso? Se Jesus tinha uma falsa ovelha, que era Judas, quantas falsas ovelhas um verdadeiro pastor pode cuidar? E quantas falsas ovelhas um falso pastor pode cuidar? A gente é falso e nem sabe. É por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente quer examinar o nosso corpo, ou a gente toca, ou a gente se olha no espelho. Naquela época, não tinha um espelho perfeito como tem hoje, que nos dá uma imagem perfeita. E como é que um soldado se examinava? Era pelo reflexo da espada. Com o reflexo da espada, o soldado conseguia se enxergar. É por isso que a maneira que a gente deve se examinar não é a gente pensar assim, ó, será que eu pequei hoje? Será que eu posso tomar ceia? O que eu fiz? Será que eu menti hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Não é esse tipo de se examinar. Não é assim. Porque a Bíblia diz que muitos são justos aos seus próprios olhos, mas ainda não foram lavados dos seus pecados. Isso está em Provérbios. E a Bíblia diz que a justiça própria do homem, Isaías ensinou que a justiça própria do homem é um trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, a gente pode olhar para uma veste e achar que está branquinha, mas para Deus está podre, porque os olhos de Deus são puros demais. Ele enxerga em detalhes, ele enxerga até os micróbios que tem, ele enxerga tudo, ele enxerga toda a sujeira. Então o que para nós pode parecer justo, na realidade não é. A gente pode estar se enganando. Então como é que é a forma certa da gente se examinar? Leia o livro. E essa verdade aqui vai mostrar a mentira que ainda está em nós. Essa santidade que há nessa palavra aqui vai mostrar o pecado que há na nossa vida. Então se examine de acordo com a palavra. Amém? Amém. Mas alguns podem pensar: pastor Lucas, mas o que importa é falar de Jesus. Paulo falou isso. Deixa eles falar de Jesus, o que importa é falar de Jesus. Em Filipenses, Paulo diz bem assim: alguns pregam por discórdia, por porfia. O que é porfia? Porfia é disputa, ou seja, alguns pregam para parecer melhor do que os outros, para aparecer, por vaidade. Alguns pregam por isso. Aí Paulo diz: outros pregam de boa vontade. Aí ele diz bem assim: mas pouco importa, o que importa é que Cristo está sendo anunciado. Quando Paulo diz isso, alguns podem pensar: olha aí, o que importa é falar de Jesus. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está validando a mensagem certa do pregador, ainda que ele tenha a motivação errada. Ou seja, se eu estiver pregando aqui para minha própria glória, querendo ser mais do que alguém, se aquilo que eu estou pregando é verdade, tu é edificado. O problema vai ser todo meu no final das contas, mas tu foi abençoado. Lá no final, eu vou estar diante de Deus e eu vou dizer para Deus: Senhor, eu profetizei em teu nome, como está escrito em a Bíblia. E aí Deus vai dizer, Cristo vai dizer: aparta-te de mim, tu que praticou a iniquidade, porque tu não fez para minha glória, tu fez para a glória pessoal. Entenderam? Sim ou não? Sim. Se a mensagem for certa com a motivação errada, quem paga o boleto é só quem estava com a motivação errada. Mas agora as pessoas foram abençoadas. Mas agora o falso pastor, ele não tem só a motivação errada, mas tem a mensagem errada. E aí quem paga o boleto é todo mundo. Ele vai ser condenado no final, e as ovelhas, entre aspas, no final verão que são bodes. E aí não vão para o lado direito para ouvir: vinde benditos de meu Pai, não. Vão estar do lado esquerdo e vão ouvir Jesus dizer: apartai-vos para o fogo eterno. Olha como isso é muito grave. Então não terceirize a tua fé. Vamos para a parte boa da mensagem. Último tópico é o bom pastor. Pode repetir comigo? O bom pastor. Mais uma vez. O bom pastor. Última vez, só para eu beber água. O bom pastor.
Jesus disse: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Você deve ser pastoreado por homens de Deus, a Bíblia ensina isso. E em Hebreus diz: não saiam das vossas congregações como tem sido o costume de alguns. Então, não é ficar em casa só lendo Bíblia. Não, vem para a casa de Deus ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Mas o problema é que muitos são pastoreados apenas pelos homens de Deus, mas não são pastoreados pelo bom pastor que é Cristo. Tu está ouvindo essa mensagem agora, está sendo pastoreado. Mas, durante a semana, leia a palavra de Deus. Quando tu está lendo a palavra de Deus, o bom pastor está te pastoreando. Aleluia. Quando tu está lendo a palavra de Deus, o bom pastor está te dando pasto verdejante. Aleluia. Quando tu está lendo a palavra de Deus, tu está recebendo de um bom pasto, de um pasto de qualidade. Tu está indo direto na fonte. E é por isso que Davi fala no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Seja pastoreado por Cristo durante a semana, na segunda-feira, na terça-feira, leia a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a lei de Deus, ela ficava dentro da Arca da Aliança. A lei de Deus também ficava nas mãos do sacerdote que ensinava as pessoas. Mas a lei de Deus não ficava presa só na arca e não ficava presa na casa de Deus. Mas Deus queria que a palavra de Deus estivesse no lar das pessoas. Deuteronômio capítulo 6, Deus diz bem assim para o povo: coloquem os meus mandamentos na fronte entre os teus olhos. Coloque os meus mandamentos na ponta dos teus dedos. Ou seja, na fronte, entre os olhos, está falando da mentalidade. As pessoas iam pensar de acordo com a palavra. As pessoas iriam pensar de acordo com aquilo que está em Filipenses, que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Assim seriam os pensamentos das pessoas. Uma mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus na ponta dos dedos das pessoas é porque a mão é símbolo das obras. Ou seja, as pessoas não fariam mal, as pessoas fariam bem. Elas praticariam boas obras, assim como Jesus falou: vocês são luz do mundo, sal da terra. O mundo precisa ver as boas obras de vocês, e quando eles verem as boas obras de vocês, eles glorificarão o Pai de vocês que está no céu. Mas não adiantava só a lei de Deus aqui e aqui. Deus ainda disse: coloca os meus mandamentos na verga das portas. Na verga das tuas portas. Ou seja, ninguém saía de casa sem ler a palavra de Deus. Porque quando eles iam sair de casa, depois de ler a palavra de Deus na porta, que fosse a última chance de ler a Bíblia, podia ler antes, né? A última chance era ler na porta. E até no portão estava escrito que devia estar. Olha só, olha a chance que Deus deu. Na porta, se passar da porta, no portão. As pessoas, depois de sair de casa, depois de ler a palavra de Deus, elas iriam revelar o seu Deus para o mundo. E aí depois, quando elas voltassem para casa, iam ler a palavra de Deus no portão, iam ler a palavra de Deus nas portas das suas casas. E quando elas entrassem dentro de casa, elas manifestariam o caráter do seu Deus para a sua família. Elas revelariam, manifestariam o seu Deus para a sua família. Aí a casa era diferente. Deu para entender, sim ou não? Sim. Essa sempre foi a maior, entre aspas, luta de Deus dentro da Bíblia. A maior guerra do Senhor dos Exércitos sempre foi fazer com que o povo de Deus lesse a palavra de Deus. E isso se resolve em 10 minutos, meu irmão. Em 10 minutos, tu lê mais do que um capítulo. Ah, mas eu não tenho tempo, meu irmão. 10 minutos, tu lê na parada do ônibus, tu lê dentro do ônibus. Quando eu fazia a faculdade na URGS, em Engenharia Civil, eu mal conseguia dormir, estudava de madrugada, o tempo era muito escasso. Mas eu lia no ônibus, isso que eu enjoava no ônibus. Mas eu orei, eu disse: Deus, o tempo que eu tenho é dentro do ônibus, me ajuda. Eu pegava o celular, me dava enjoo. Eu pegava a Bíblia, eu lia de fim da linha a fim da linha e não me dava enjoo. Aleluia. E depois de ler, ia na roleta do ônibus e pregava para todo o ônibus ainda. Para a glória de Deus. Leia a palavra de Deus, meu irmão.
Ah, mas por onde começar? Lucas capítulo 1, versículo 1. Lê dali para frente, vai até Apocalipse e deixe Cristo pastorear a tua vida. Aleluia. Ele é o bom pastor. Independente de como tu chegou aqui nessa noite, quem sabe tu ainda não entregou a tua vida a Cristo, ou quem sabe tu frequentava a igreja, mas hoje tu percebeu que estava, quem sabe, sendo uma falsa ovelha. Não interessa como tu está nesse momento. Se estava sendo hipócrita conforme não estava indo de acordo com a fé, não interessa. Se agora, nesse momento, tu te arrepender e te voltar para Cristo e para a sua verdade, o bom pastor morreu pela tua vida. Aleluia. O bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Cristo morreu por ti. Tudo pode ser apagado. Tu pode se arrepender agora, se arrepender hoje. Se voltar para Ele, tu vai ser recebido, tu vai ser aceito, vai ser salvo. E tu não vai ser um bode que vai ser descartado no final, mas será uma ovelha que vai ouvir da boca de Cristo. Esse é o meu sonho. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.